Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que assiste neste momento a este vídeo. Eu sou o pastor Antônio Cosme Mesquita, da Igreja Ceia, Comunidade Evangélica Internacional Ágape, no bairro dos Cavaleiros, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Baseado no texto de João, capítulo 1, versículo 29, parte B, quando João Batista, olhando Jesus no Rio Jordão, disse: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", eu quero neste momento fazer uma rápida meditação com você sobre o seguinte tema: Jesus, o antivírus. Inicialmente, podemos fazer a seguinte pergunta: o que são antivírus? E você sabe que antivírus são programas específicos feitos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador que circulam principalmente pela rede através da internet. Qual o objetivo dos vírus? O objetivo dos vírus é detectar suas senhas, capturar suas senhas, os seus segredos e até mesmo destruir a sua máquina, o seu computador, seu notebook, seu netbook, seu tablet e até mesmo o seu smartphone. Quando nós analisamos desta forma o objetivo de um vírus e vendo Jesus como sendo um antivírus, nós podemos então analisar da seguinte forma: que o pecado que entrou no mundo é o maior antivírus capaz de captar os segredos do homem, destruir os segredos do homem. É um vírus capaz de destruir até mesmo a máquina humana. É capaz de levar o homem no seu físico à destruição e também capaz de levar a alma do homem a uma condenação eterna. Só Jesus, o antivírus, é capaz de bloquear a ação do pecado que o inimigo colocou no coração do homem. Jesus realmente é o antivírus. Em segundo lugar, nós podemos observar que no mercado existe vários tipos de antivírus, cada um com uma capacidade maior ou menor, cada um com um preço maior ou menor, de acordo com o fabricante, de acordo com as especificações, de acordo com o total de vírus que esse antivírus é capaz de combater, isso vai diferenciar o seu preço no mercado. Nós podemos entender que, para combater o pecado, não adianta procurar antivírus nos vários segmentos religiosos. Não é uma religião que é um antivírus para combater o pecado. Não adianta alguém vender algo aqui ou ali no intuito de levar o homem a viver livre dos seus pecados. Não, não podemos imaginar jamais que exista vários antivírus capazes de destruir o pecado que está no mundo. Somente Jesus Cristo. Disse João, repito, no capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, para combater os vírus do computador que circulam através da internet, podem existir vários tipos de antivírus. Porém, para combater o pecado, para destruir o pecado, para desarraigar por completo o pecado do coração do homem, somente Jesus Cristo, somente o Filho de Deus, através da sua morte na cruz do Calvário, através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, somente Jesus Cristo é o único e poderoso antivírus que é capaz de destruir o pecado que existe dentro do homem e levá-lo a uma vida de santidade, uma vida de perfeição, uma vida de pureza diante de Deus, que é o modo como Deus criou o homem e é o modo como Deus espera que o homem volte a viver através de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós poderíamos fazer uma pergunta: qual o sistema que é mais vulnerável aos vírus? Temos vários sistemas, poderíamos citar, por exemplo, os dois, o Linux, o Windows, e segundo o próprio mercado diz, o Windows é o sistema operacional mais propício à propagação do vírus ou ao recebimento de vírus dentro dele. E algumas pessoas dizem que o modo como o Windows foi criado, a base do Windows, não é de conhecimento de ninguém. E exatamente por não se saber a base do Windows, não se saber a formação do Windows, os elementos que compõem a formação do Windows, então automaticamente algumas pessoas dizem que fica impossível detectar que tipo de vírus pode entrar ou quando pode entrar, fazendo com que esse sistema seja altamente vulnerável e todos no mercado sabem disso. Da mesma forma, o sistema humano,
O ser humano, ele está vulnerável ao antivírus. Assim como o Windows é o sistema mais vulnerável ao vírus, o sistema humano, o homem, ele se tornou altamente vulnerável ao pecado, altamente vulnerável a este vírus chamado pecado. Por quê? Porque exatamente a ganância, o desejo de ser maior do que os outros, o desejo de possuir, o desejo de dominar, o desejo de ser o tal, isso levou o homem simplesmente a renunciar à santidade para com Deus, renunciar à santidade para o qual ele foi criado e buscar uma vida simplesmente de deleites, de prazeres, de orgias, de pecados. Portanto, o ser humano, a máquina humana, se tornou altamente aberta à ação do pecado dentro dele. E exatamente pelo fato do pecado estar de uma forma tão radical dentro do homem, é que nós vemos toda essa destruição que o mundo vive hoje. Guerras, destruição, assassinatos, homicídios, estupros, 1001 pecados, pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido. O mundo não se entende mais. O que é isto? É o vírus chamado pecado que dominou o coração do homem. E automaticamente, com o vírus dominando o coração do homem, o homem então está como uma máquina, como o seu computador, como o seu smartphone, como o seu tablet. Este homem, que pode ser você, que pode ser até eu mesmo, exatamente como uma máquina que entrou nela um vírus e a destruiu, da mesma forma, o ser humano está praticamente destruído porque deixou o pecado entrar dentro dele. Jesus é o antivírus. Jesus é capaz de barrar a ação deste vírus nesta máquina chamada ser humano, nesta máquina chamada homem. Você que me assiste nesse momento é uma máquina chamada ser humano, no qual o pecado, o vírus do pecado já entrou na sua vida, mas eu quero que você saiba, e eu te digo neste momento, com muita confiança e com muita propriedade, porque creio naquilo que a Bíblia Sagrada nos falou. Eis Jesus Cristo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus na tua vida pode fazer a diferença. Jesus na tua vida pode eliminar por completo este vírus chamado pecado e te trazer de volta para Deus, mudar a tua vida, transformar a tua vida, renovar a tua vida, tirar você da situação em que você se encontra, com essa tristeza, com essa angústia, com essa aflição no coração, sem saber o que era a tua vida, sem saber de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo nesta terra. Jesus Cristo, ao entrar no teu coração, ele é capaz de destruir por completo este vírus chamado pecado e te levar a uma vida de perfeição para com ele. Em quarto lugar, poderíamos meditar sobre: é preciso atualizar os antivírus? Sim, é preciso atualizar os antivírus. Nenhum antivírus vendido no mercado, ele é capaz de, por toda a eternidade, ele destruir os vírus. Até porque a cada dia surge vírus diferente. Portanto, é necessário que os antivírus sejam constantemente atualizados na sua máquina para que os novos vírus possam ser detectados e combatidos. Mas quando nós analisamos a questão do antivírus chamado Jesus Cristo, nós vamos ver, sim, que uma vez ele morreu pelo pecado do homem, e esta única vez é suficiente. Não existe atualização para o sangue de Jesus. Existe sim uma atualização para que você, dia após dia, assuma um novo compromisso com Deus. Esta é a atualização que precisa. Mas Jesus Cristo, ele foi ontem, ele é hoje e será eternamente. Não precisa de um novo Cristo, não precisa de uma nova morte na cruz do Calvário, não precisa de um novo sangue derramado. Uma atualização do antivírus Jesus Cristo não existe. Existe sim. E eu conclamo você a renovar a presença de Cristo na tua vida. Esta é a atualização que você precisa. Assumir diariamente um compromisso de servi-lo, assumir diariamente um compromisso de adorá-lo, assumir
diariamente um compromisso de viver em santidade, de dizer não ao pecado e deixar que Jesus Cristo na tua vida, todos os dias, 365 dias no ano e todos os anos que você viver na face da terra, deixar que Jesus Cristo seja o poderoso antivírus contra o pecado na tua vida, te levando todo dia a uma vida de santidade, a uma vida de glória com Jesus Cristo, com o Espírito Santo na tua vida. E em último lugar, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: algum antivírus é totalmente seguro? A resposta que todos os experts no assunto dão é a seguinte: nenhum antivírus é totalmente seguro. Porque sempre haverá algum esperto criando um novo vírus ou fortalecendo um vírus já existente de modo a não ser detectado por aquele antivírus. E isso nós sabemos que acontece constantemente. Nossas máquinas, todas elas que eu já citei, elas são constantemente bombardeadas por vírus e constantemente nós precisamos fazer uma formatação do HD, precisamos até mesmo trocar o HD, porque o vírus entrou naquela máquina mesmo possuindo um antivírus e destruiu a nossa máquina. A pergunta que nós fazemos agora é: e o antivírus Jesus Cristo é totalmente seguro? Sim, o vírus anticristo é totalmente seguro. Se você tiver Jesus na sua vida, se você colocar Jesus no seu coração, se você deixar Jesus ser o antivírus, o hóspede invisível dentro do teu coração, na tua vida, você verá que ele será 100% seguro. Não haverá pecado capaz de vencer Jesus no teu coração. Não haverá nenhuma ação do diabo, nenhuma ação diabólica, nenhuma ação infernal capaz de destruir Jesus no teu coração, porque ele na tua vida, o antivírus chamado Jesus Cristo na tua vida, ele vai operar dia e noite a teu favor. E ele na sua palavra, ele expressa dizendo: operando eu, quem impedirá? Portanto, se você quiser ficar livre do pecado, se você quiser viver uma vida de perfeição com Deus, se você quiser viver uma vida de santidade, se você quiser a verdadeira felicidade na sua vida, só existe um caminho, só existe uma atitude: contrate, aceite Jesus Cristo, o antivírus, no teu coração. A minha oração neste momento é que você receba esta palavra e deixe Jesus entrar na tua vida. Receba essa palavra e convide Jesus, o verdadeiro e único poderoso antivírus contra o pecado, a entrar na tua vida e desta forma você será abençoado. Minha oração nesta manhã é que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.